Oi, gente, essa semana eu fiz um react desse vídeo que mostra o contraste, a diferença entre Lula e Bolsonaro. Enquanto no período Bolsonaro o preço dos combustíveis aumentou, a inflação aumentou, o preço da carne aumentou, o Brasil volta para o mapa da fome. Durante o período Lula, a inflação está caindo, o preço dos combustíveis está caindo, né? E a população está se alimentando melhor, né? Então, o vídeo mostra esse contraste. Eu não estou podendo mostrar o áudio desse vídeo para vocês e eu vou deixar o link para o vídeo no comentário fixado, porque o vídeo tem uma música instrumental que tem direitos autorais e que o YouTube bloqueou do meu vídeo original. Aí quando eu tentei tirar a música, o que o YouTube acabou fazendo foi tirando o som do meu vídeo daquele trecho. E aí, para não ficar um vídeo com mais de 1 minuto, 2, 3 minutos sem som, que eu acho que não fica legal, eu preferi fazer essa análise aqui com vocês e pegar a análise que eu trago, aqui mostrando aqui o número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou no período Bolsonaro, a inflação aumentou, isso aqui é o que o vídeo mostra, né? Aí quando o Lula assume, a inflação cai, o dólar cai, o preço dos combustíveis cai. Agora, o que eu faço na minha análise, que eu recortei e vou colar com esse react, é explicar três fatores, trazer três fatores que ajudam a compreender por que as coisas melhoraram no governo Lula, né? Por que o preço, por que a inflação caiu, por que aqui, ó, o item que mandou sumido dos brasileiros, a carne, né? A carne ficou mais barata, por que tudo isso está acontecendo, né? Porque os combustíveis ficaram mais baratos. Aqui é o preço da carne, né? Que teve uma redução aí de preço. A Petrobras anuncia a redução nos preços de gasolina, de etanol, de gás de cozinha, que tem a ver com o fim da paridade internacional de preços. O PIB brasileiro crescendo, o dólar caindo, não é? O dólar caiu hoje e deve cair mais ainda. Quando no período do Bolsonaro o dólar estava na escalada. E aí Lula falando com líderes mundiais, né? Esse é um dos fatores que eu analiso na sequência, que tem a ver com projeção de mais confiança, de recuperação da imagem do país. Um outro fator que tem a ver com o preço dos combustíveis, que tem a ver com paridade internacional de preços. E o terceiro fator que eu vou analisar em mais profundidade, que tem a ver com estabilidade. E aí ele falando, vai governar esse país de forma que o país precisa ser governado, que sabe que não pode esquecer as suas origens, né? Que não pode esquecer de onde veio e que a missão é fazer a população ter a alimentação, não é? Então, assim, o vídeo ele faz essa conexão com o passado do Lula, né? Com a experiência de vida do Lula. Esse é um elemento que torna o vídeo muito bonito. E é por isso que eu vou deixar o vídeo no comentário fixado. Eu não posso exibir o vídeo com som, não é? Mas eu posso deixar no comentário fixado e trazer para vocês a minha análise e pedir para vocês que compartilhem a minha análise em suas redes sociais, que busca explicar como é que Lula, em 6 meses, conseguiu reverter tanta coisa ruim que estávamos vivendo durante o governo Bolsonaro. Enfim, vejam minha análise na sequência. Pois é. Eu quero trazer para vocês 3 razões que ajudam a compreender por que a inflação caiu, por que o preço dos combustíveis caiu e por que a economia tem melhorado. E não é sorte, como disse um certo pessoal na Globo News. Bem, a primeira razão, o vídeo mostra. Vocês viram Lula sendo recebido e recebendo líderes de outros países. Vocês viram ele, inclusive, com Biden ali, e vários outros líderes de outros países. Quando Lula ganhou a eleição, o Brasil, só pelo fato do Lula ter indicado pessoas como Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente, em vez de indicar negacionistas das queimadas e do aquecimento global, só isso, muitos brasileiros talvez não tenham noção disso, mas só isso, antes do governo Lula assumir, só quando ele indicou, no resto do mundo, vários países disseram, o Brasil voltou. O Brasil volta a ser um país que reconhece a realidade, da importância da questão ambiental.
que é uma questão muito importante hoje em vários centros internacionais. O Fundo da Amazônia voltou logo no início do governo Lula. Isso mexe com fator número 1, percepção. O Brasil deixa de ser um país de negacionistas, de gente de extrema direita, e volta a ser um país de diálogo dentro da democracia e tal. Então, a percepção, e na economia, muitas vezes, percepção vira realidade. Então, quando a percepção melhorou em relação à imagem do país, isso instantaneamente atrai investimentos, atrai políticas, Fundo da Amazônia voltou, atrai uma série de bons olhos em relação ao Brasil. Quando se afastou o quê? O golpismo, e se afastou o negacionismo científico com a derrota do Bolsonaro. Então, esse é um fator que ajuda na recuperação do Brasil. Mas o segundo fator é tão importante quanto talvez seja mais. Lula sinalizou lá atrás que iria acabar com a paridade internacional dos preços da Petrobras. Isso impacta no preço dos combustíveis. E ele acabou com a paridade internacional de preços. Quando a paridade acaba, isso sinaliza queda no preço do gás de cozinha, da gasolina e no diesel. Mas como eu expliquei aqui na época, eu disse isso. E não só fui eu, muita gente falou. A inflação no Brasil, ela está associada aos combustíveis. Quando o preço dos combustíveis cair, a inflação vai cair. Então não é uma grande surpresa que a inflação está caindo e continua caindo. E se os combustíveis continuarem caindo, a tendência da inflação é cair ainda mais. Por isso que a projeção da queda da inflação continua para o resto do ano. Então, o que está acontecendo? Essa política de acabar com a paridade internacional dos preços, que estava inflacionando o preço dos combustíveis, estava inflacionando toda a economia brasileira. Porque o Brasil, lamentavelmente, baseia seu transporte quase que exclusivamente em rodovias. É um equívoco estratégico. Nós deveríamos retomar hidrovias, trens, porque faz muito mais sentido, é mais barato, é mais ecologicamente responsável. Enfim, mas isso daí é parte da nossa história, eu tenho muito a lamentar. E o terceiro motivo que ajuda a fortalecer a economia brasileira e ajuda a explicar por que Lula traz esse fortalecimento é estabilidade e previsibilidade. O que o governo vai fazer é previsível. E o governo é estável. Lula já foi presidente 2 outras vezes. A gente sabe quem é Lula. E Lula não fica o tempo todo ameaçando ministro do Supremo, não fica ameaçando a democracia brasileira, não fica... O Bolsonaro, ele tinha uma atitude diária para fomentar a militância, com negacionismo, com golpismo e tudo mais. E isso não só prejudicava, como eu disse no fator 1, a percepção no estrangeiro, mas prejudicava a estabilidade interna. E aí, investidores internos e externos olhavam para o Brasil e diziam: esse é um país que não é um país sério, esse país é um país instável. Eu vou botar meu dinheiro numa empresa, num país que tem um presidente ameaçando o golpe de Estado, num presidente que xinga membros da Suprema Corte do próprio país? Não. Investidores, eles pensam nos seus próprios interesses. Eles querem ganhar mais dinheiro. E quando eles olham para um país instável e imprevisível, que era o Brasil sob a gestão do Bolsonaro, eles dizem: não vou colocar o dinheiro lá. É perigoso. Não vou fazer isso. Quando se olha para o Lula, mesmo alguns desses investidores não gostando do Lula, eles reconhecem que um governo Lula é previsível. O que o Haddad quer? O Haddad comunicou que quer tributar um pouco mais os mais ricos e tributar menos o consumo e unificar impostos. É simples o que ele quer. Não é nenhum absurdo, ele não está escondendo da população. Ele está querendo ir tão longe quanto eu gostaria que o governo fosse? Não. Ele é tão de esquerda quanto o que eu defendo? Não. Mas é melhor, muito melhor do que a agenda do Paulo Guedes, nem se compara.
E além de ser melhor, é uma agenda previsível, é uma agenda estável do ponto de vista econômico. É compreensível o que ele vai fazer. E não existe nenhuma ameaça à democracia, as universidades não são vistas como inimigas. Então, tudo isso cria um clima de estabilidade política e econômica que favorece a economia. Esses três fatores, somados a fatores internacionais, somados a outros fatores, contribuíram decisivamente para a melhoria nos 6 primeiros meses, além do trabalho de pessoas sérias, comprometidas com o desenvolvimento, a reindustrialização do país, a sinalização dos indicados na maioria dos cargos também contribuiu para essa maior estabilidade. É isso, né? É claro que eu, pessoalmente, gostaria de incentivos maiores a cooperativas, uma política nacional de renda universal de cidadania. Tem uma série de coisas assim que eu, pessoalmente, gostaria que fossem uma prioridade e tal, e ainda não são. Nós não chegamos lá. Mas os avanços, ao acabar com a paridade internacional de preços, ao relançar a farmácia popular e uma série de outras políticas, a reajustar bolsas de mestrado e doutorado, uma sinalização clara de que valoriza a ciência, todas essas políticas, essas medidas são positivas e ajudam a melhorar tanto a percepção do país, como dão uma estabilidade maior ao país, o que contribui para a queda da inflação, queda do dólar e os outros fatores. Só falta cair os juros, mas para isso a gente parece que vai ter que tirar o Roberto Campos Neto. Então, assine o abaixo-assinado que está no comentário fixado e divulgue, muito importante divulgar, divulgue para que mais e mais pessoas assinem e que a gente crie um movimento para retirar um presidente que não está olhando para todos esses fatores de queda da inflação, de queda do dólar. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Se gosta muito, vire membro ou apoiador. Tchau, tchau.